Hoje eu vou te apresentar um dos maiores nomes da história do vôlei, Charles Frederick Hart Kiraly. Filho de refugiados húngaros, Kiraly nasceu em 1960 nos Estados Unidos, na cidade de Jackson, Michigan, mas acabou indo para a cidade de Santa Bárbara, na Califórnia, aos 4 anos, onde, por incentivo de seu pai, ele começou a jogar vôlei aos 6 anos e aos 11 já disputava torneios de praia ao lado de seu velho, que já havia sido atleta de vôlei pela seleção húngara júnior antes da invasão soviética. Quando Kiraly entrou no high school, se destacou logo de cara, jogando muito pelo time de Santa Bárbara, onde chegou à final estadual 2 vezes, perdendo uma e ganhando uma em seu último ano, onde foi eleito o melhor jogador da temporada. Depois de se formar no high school, ele matriculou-se na UCLA, onde se formou em bioquímica. O cara era CDF dos bravos, mano. E diferente de seus anos no high school, na faculdade Kiraly jogou como levantador na equipe de vôlei dos Bruins, no esquema 4-2, onde há 4 atacantes e 2 levantadores. Devido à sua grande versatilidade, esse esquema permitia que ele levantasse e atacasse nos seus jogos. E com uma equipe muito entrosada e talentosa, ele conseguiu ser campeão da NCAA logo em seu ano de calouro, em 79. No ano seguinte, perdeu na final para USC, e em 81 e 82 conquistou o campeonato da NCAA novamente, sendo o principal nome do time. Detalhe que Kiraly ganhou honras ao América em todos os 4 anos e foi premiado como jogador de mais destaque no campeonato, em 81 e 82. Ainda na faculdade, já havia ingressado na seleção norte-americana em 81 como ponteiro. Ele tinha uma alta porcentagem de acertos no ataque, uma recepção ótima e uma defesa notável. E por conta disso foi o grande líder dessa seleção que dominou a década de 80, ganhando vários títulos relevantes para os Estados Unidos. No time ele fazia parte de um tripé muito importante na seleção, junto com Steve Timmons e Dust Dvorak. Steve era ponteiro que fazia a posição oposta ao Kiraly e Dvorak era um ótimo levantador, formando o trio de passe, levantamento e ataque. Vale lembrar que não existia a posição de líbero e a pontuação era por vantagem, onde o máximo eram 15 pontos. Sua primeira grande conquista foi nas Olimpíadas de 84, onde a seleção norte-americana chegou como a grande favorita. Na fase de grupos enfrentou a geração de prata do Brasil, perdendo por 3-0, o que deixou um gosto amargo para os americanos. Mas passaram em segundo lugar na fase de grupos e chegaram com facilidade à final contra o Brasil novamente. E para nossa infelicidade tomando um sacode daqueles, cara. Isso porque foi uma derrota de 3-0, onde o Brasil não fez mais de 7 pontos em nenhum set. No ano seguinte, em 85, Kiraly conquistou o campeonato mundial com a seleção em cima da União Soviética e sagrou-se MVP da partida. E no ano seguinte ganhou a Copa do Mundo de vôlei novamente em cima da União Soviética. Aqui a gente vê que a União Soviética é tipo Vasco, tá ligado? Nesse ano, Kiraly também foi considerado o melhor jogador do mundo pela FIVB, que é a Federação Internacional de Voleibol. Sem dúvida, havia um grande domínio da seleção norte-americana na década de 80. E isso se confirmou em 88, nas Olimpíadas de Verão, onde chegaram na final sem muitas dificuldades para enfrentar quem? Isso mesmo, novamente a União Soviética, que era a grande rival dos Estados Unidos em todos os sentidos. Os primeiros 2 jogos da série foram disputados, com a União Soviética ganhando o primeiro por 15-13 e os Estados Unidos ganhando a segunda por 15-10. Mas nos próximos jogos não teve jeito, os Estados Unidos passaram o carro sem muitas dificuldades, ganhando o terceiro jogo por 15-4 e o quarto jogo por 15-8. Kiraly então se consagrou com o bicampeonato olímpico e a tríplice coroa, tendo conquistado o ouro olímpico, a Copa do Mundo e o Campeonato Mundial, sendo também considerado o melhor jogador do mundo pela FIVB novamente.
Ainda em 88, Kiraly decidiu deixar a seleção americana, levando seus talentos para a Itália, no time Porto Ravenna Volley, mais conhecido como Messaggero Volley, jogando de 90 a 92, conquistando grandes títulos com a equipe, como a Liga Italiana de Vôlei e o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei da FIVB em 91, a Liga dos Campeões da Confederação Europeia de Vôlei em 92. Nesse ano, ele também entrou no Hall da Fama da UCLA, sendo considerado o melhor jogador de vôlei do século XX. Após sua passagem pela Itália, Kiraly decidiu se aposentar das quadras e focar no vôlei de praia, que era de fato a sua grande paixão. E uma curiosidade é seu famoso boné rosa, que se tornou uma tradição nas competições em que participava. Well, one of the best heckles I ever heard on the AVP tour, playing for quite a number of years before I retired and got into coaching, was, "Hey Karch, the 80s called, they want your pink hat back," which was a great one. Even I had to laugh at that one. So how did I get started wearing one of these? It started as a kind of a gimmick, and then it became a tradition, and finally it was a curse. I was just stuck with it. Couldn't change it even if I wanted to. Was playing with 4 different color hats, which at that time were made by Ray-Ban. Black, tried that one time, it just fried my head. It absorbed all the energy from the sun. I couldn't even think straight. So then, of course, in the 80s, the optic colors were yellow, lime, and green. Tried a little of the yellow, tried the green, and then finally said, okay, I got to try the pink one. Was playing with Kent Steffes, maybe by then, early 90s, and we win a tournament. So I figured, all right, well, superstition, got to do it again. We win another tournament. Well, got to stick with it, do it again. We ended up winning 13 tournaments in a row, and at that point, I couldn't change the pink hat, and it became, again, superstition, then tradition, and finally just an albatross around my neck. Couldn't change it even if I wanted to. I have saved a limited number of these for just such an occasion, that is to raise money for incredible groups like the Starlings. So really happy to have some available. We're going to be auctioning one off in our fundraiser, our great Starlings Luau on October 24th. Please join us remotely for that, and I look forward to personalizing one of these to the winner of the infamous, notorious Karch Pink Hat auction. No vôlei de praia, escolheu um parceiro jovem e muito talentoso, Kent Steffes, e junto com ele conquistou diversos títulos da AVP, Associação Profissional de Voleibol, visando as Olimpíadas de 96 em Atlanta, que seria a primeira vez em que vôlei de praia estaria na lista de esportes olímpicos. E não deu outra, sagrou-se o único jogador a vencer o ouro olímpico na quadra e na praia. Esses foram os prêmios individuais que Kiraly ganhou como jogador da AVP. Em 90 foi o melhor jogador ofensivo e MVP, 92 MVP, 93 melhor jogador ofensivo e MVP, em 94 também foi o melhor jogador ofensivo e MVP, 95 foi desportista, AVP do ano e MVP, 97 foi jogador do ano, em 98 MVP,
Em 2002, melhor jogador defensivo. Em 2004, recebeu o prêmio MVP de destaque. Como grande atleta, Kiraly continuou a ganhar torneios de praia, somando incríveis 148 títulos profissionais em seus 40 anos. Mas seu corpo já não respondia como antes. Ele então decidiu se aposentar como jogador após uma carreira recheada de sucesso, sendo Hall da Fama do voleibol, da AVCA, Hall da Fama acadêmico All-American e Hall da Fama olímpico dos Estados Unidos. Mas a sua história ainda não terminaria tão cedo. Mesmo após a sua aposentadoria, Kiraly ainda tinha uma grande paixão pelo vôlei, escolhendo seguir carreira como treinador, e em 2009 foi contratado por Rick McKitchell como treinador assistente da seleção feminina de vôlei dos Estados Unidos, ajudando a equipe a conquistar uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Após as Olimpíadas de 2012, foi nomeado treinador principal da seleção feminina norte-americana de vôlei, comandando o time para o ouro no Campeonato Mundial de Vôlei em 2014. Em 2016, ele conseguiu bronze nas Olimpíadas do Rio e, finalmente, em 2020, nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, Kiraly comandou a seleção feminina para o ouro olímpico, se igualando a Leng Ping, da China, como um dos jogadores a conquistar o ouro olímpico tanto como jogador como treinador. Esse feito mostra que, além de ter sido um grande atleta, ele consegue transmitir o seu conhecimento e passar sua experiência para as gerações mais novas. Ainda nos dias de hoje, ele segue treinando a seleção feminina, se preparando para as próximas competições mundiais. Kiraly, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores vencedores do esporte, tendo diversos títulos importantes que complementaram toda a sua carreira. Ele deixou um legado que inspirou as próximas gerações e se tornou um ídolo para os jovens em ascensão do esporte.